Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Geração Cross. Nós vamos dar início durante essa semana à nossa série de mensagens acerca dos dons espirituais. Tem muita coisa boa vindo por aí, então fica ligado. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e o seu comentário. Fica ligado e que Deus te abençoe. Bom, gente, então vamos começar a nossa primeira aula acerca dos dons espirituais. E nós vamos tentar resumir aqui o que significam os dons espirituais, quais são os dons espirituais que a Bíblia cita e para que eles servem. Eu queria compartilhar com você um primeiro texto que está lá em 1 Coríntios 12, 1, que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: acerca dos dons espirituais, não sejais ignorantes. Então a primeira recomendação do apóstolo Paulo é que nós aprendamos sobre os dons, que a gente se informe sobre eles, que nós entendamos como que ele funciona, como que ele age, como é que nós recebemos esses dons. E a palavra de Deus vai nos dizer, ainda nesse mesmo capítulo, que os dons espirituais, eles são concedidos pelo poder do Espírito Santo, então não é algo que é obra humana, não é algo que eu e você podemos conquistar ou podemos fazer pelo nosso esforço próprio. Mas que o dom, ele é concedido pelo próprio Espírito Santo de Deus e ele dá a cada um e concede a cada um conforme ele deseja, tá? Uma coisa muito importante sobre os dons espirituais que a gente não pode esquecer, e isso tem que ficar na sua mente em todas as aulas, é que os dons espirituais, eles são concedidos para a edificação do corpo de Cristo. Isso significa dizer o quê? Que quando Deus, ele concede a você algum dom, esse dom ele vai ser utilizado para abençoar e ajudar outras pessoas. Então, uma coisa muito importante, os dons espirituais eles não servem para autopromoção. Muitas vezes algumas pessoas elas desejam ter alguns dons espirituais porque elas querem se promover exercendo aqueles dons, porque muitas vezes são dons que chamam muita atenção, são dons que têm muita visibilidade, mas a palavra de Deus diz que esse não é o propósito dos dons. Os dons eles são para a edificação do corpo de Cristo e o Espírito Santo vai conceder a cada um conforme ele deseja. Então os dons eles não são para autopromoção, eles são para edificação do corpo de Cristo. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 12, 8, sobre a lista desses 9 dons espirituais que a gente vai abordar. E eu queria ler esse texto com você. A palavra de Deus diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, que aqui a gente entende que é a palavra de conhecimento, em algumas outras traduções está a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, e que é a operação de milagres, a outro a profecia, ao dom de discernir espíritos, a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele a distribui individualmente a cada pessoa conforme ele deseja. Então a gente tem aqui nesse texto a lista dos 9 dons espirituais e nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 dons espirituais, que é sobre a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e conhecimento e sobre o discernimento de espírito. Então eu queria começar falando com você sobre a palavra de sabedoria. O que é o dom da palavra de sabedoria? Quem tem o dom da palavra de sabedoria? Como que a gente identifica isso? Uma coisa que eu acho relevante aqui ressaltar para você é que o principal fator que identifica que alguém possui aquele dom é a identificação do outro em relação aos dons que eu possuo. Então, quem possui cada um desses dons que eu listei, isso é perceptível ao corpo de Cristo. Então, as pessoas conseguem identificar isso em você. Então, a questão do dom não é algo que eu simplesmente acho ou acredito que eu tenho, não. Mas há um reconhecimento do corpo de Cristo quando você exerce esses dons. E uma coisa muito importante, como que eu vou exercer esses dons? Praticando, exercendo. Nós vamos sendo aperfeiçoados nisso. E aí o primeiro dom que eu queria falar com você é sobre a palavra de sabedoria. O que é o dom da palavra de sabedoria? O dom da palavra de sabedoria, ele é uma capacidade sobrenatural que uma pessoa ela tem para discernir situações
discernir eventos e alguns problemas que acontecem, e essa pessoa ela tem uma capacidade sobrenatural para trazer uma resolução para esse problema. Ela tem uma facilidade em aconselhar e em trazer um discernimento para aquela situação difícil ou complicada. Então, quem tem o dom da palavra de sabedoria, geralmente são pessoas que têm um entendimento um pouco mais aguçado da situação, conseguem ter um entendimento mais apurado daquilo que está sendo vivido ou de repente compartilhado, e ela consegue com sabedoria aconselhar, instruir ou resolver aquele problema de uma forma que seja sábia, de uma forma que traga um entendimento e resolva o problema. Então eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em 1 Reis, no capítulo 3, do verso 16 a 28, que é uma situação onde Salomão ele exerce esse dom de sabedoria. A situação era que duas prostitutas chegam até Salomão com uma situação, com um problema para ele resolver. Essas duas prostitutas elas moravam no mesmo ambiente e ambas tinham um filho. E uma delas, durante a noite, dormiu por cima do filho e esse filho morreu. E o que foi que ela fez? Ela trocou o filho com a outra. E quando a outra acorda no meio da noite, ela se depara com aquele filho morto. Mas ela olha e ela percebe que não é o filho dela. E as duas chegam com essa situação, com esse problema diante de Salomão. E aí Salomão se pergunta, o que eu vou fazer para resolver isso? Porque eu não sei de quem realmente é o filho. E aí começa uma situação ali dentro do palácio, e aí Salomão diz o seguinte, pega uma espada, me traga essa espada e eu vou cortar esse menino no meio e eu vou dar um pedaço para cada e o problema está resolvido. O que acontece com a mãe, que era de fato a mãe do garoto? Ela desesperadamente, ela diz, não faça isso. Se precisar, pode dar o meu filho para outra mulher, mas eu não quero em hipótese nenhuma que meu filho ele morra. Enquanto isso, a outra mulher responde, se você quiser fazer isso, tudo bem, não tem problema. E naquele momento, Salomão ele tem um entendimento de que, na verdade, aquela primeira mulher era a mãe do garoto. Que por mais que ela não pudesse ficar com ele, ela decidia abrir mão. Então, através do dom de sabedoria, ele resolveu uma situação muito complicada. E eu queria partir agora para o segundo dom, que é sobre a palavra de ciência ou palavra de conhecimento, como está em algumas traduções. E o que é essa palavra de ciência ou a palavra de conhecimento? Ela nada mais é do que uma revelação sobrenatural que Deus dá ao homem, com um detalhe de um conhecimento sobre alguma circunstância ou sobre alguma situação, sobre a particularidade da vida de alguém. Então, o entendimento desse dom, ele é muito simples de ser entendido quando, por exemplo, lá em João 4:1, nós percebemos Jesus se aproximando da mulher samaritana e na conversa que ele tem com a mulher samaritana, e ele faz algumas perguntas para ela nessa conversa, e quando ele pergunta, vai lá e chama o teu marido, ela responde, eu não tenho marido. E ele diz, dissestes bem. E aí, por que nesse momento Jesus se coloca nessa posição? Porque ele já havia tido um discernimento, ele já tinha tido uma palavra de conhecimento acerca da situação que aquela mulher vivia. E qual era a situação que ela vivia? Ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava naquela situação atual não era de fato o marido dela. E aquela mulher naquele momento ela fica muito surpresa e ela se espanta com aquela informação que Jesus ele tinha. Então a palavra de conhecimento é o entendimento que Deus ele dá acerca da vida de alguém ou acerca de alguma situação. Ele é um entendimento, uma percepção de uma forma sobrenatural, onde a pessoa ela entende que aquela mensagem é de Deus e ela consegue alcançar pessoas e abençoar pessoas, repassando para ela essa mensagem que foi realmente um entendimento dado pelo próprio Deus. A palavra de ciência ou conhecimento, ela se difere do dom de profecia, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, basicamente a palavra, o dom, quem tem o dom da palavra de conhecimento ou ciência, são pessoas que conseguem receber esse entendimento de particularidades acerca da vida da pessoa. E qual o propósito disso? Para que ela perceba o quanto Deus se preocupa com ela e o quanto Deus a ama. Sempre nós vamos ter a edificação de outras pessoas no momento de exercer o dom. E por fim, o último dom, que é o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito, ele pode se manifestar de duas formas.
Algumas pessoas que têm o dom de discernimento de espírito, elas também têm uma visão aberta. O que seria isso? É a pessoa conseguir enxergar a olho natural, como eu estou vendo as pessoas que estão aqui comigo agora, mas essa pessoa ela consegue enxergar o mundo espiritual, a olho nu. E às vezes as pessoas pensam assim, quem tem o discernimento de espírito são pessoas que conseguem ver demônios. Mas a verdade é que é um discernimento de todo o mundo espiritual, não necessariamente somente de demônios, ok? Ele pode se manifestar dessa forma quando a pessoa tem essa percepção onde ela consegue ver e enxergar o mundo espiritual, ou pode ser apenas um discernimento realmente no seu espírito. Ela tem um entendimento na sua mente que é vinda de uma forma sobrenatural. E tem um texto aqui que ele é muito bom que explica esse dom, quando em Atos 13:10, Paulo reconhece que Elimas era o filho do diabo e que agia com maldade e engano. Então Elimas estava ali, naquele contexto, falando algumas coisas, e automaticamente Paulo ele tem a percepção e o discernimento de que aquilo que ele falava não vinha da parte de Deus e que na verdade era um demônio que estava falando através dele. A gente percebe também lá em Mateus 16:23 que quando Jesus ele tem um momento que ele tem um discernimento de espírito, quando Pedro fala com ele e ele diz o seguinte: afasta-te de mim, Satanás, porque naquele momento Jesus ele teve um entendimento, uma percepção que o diabo estava usando a boca de Pedro para falar com ele. Então o discernimento de espírito ele pode se manifestar também dessa outra forma. Não necessariamente você viu com os seus olhos abertos o demônio ou o anjo, mas você percebendo a situação, você conseguiu ter o discernimento que aquilo era uma obra do mal. Inclusive nós temos alguns textos ainda em Atos, que algumas pessoas se dirigiam a Paulo e aqueles discípulos que o acompanhavam e diziam boas palavras a ele. E Paulo conseguia ter o discernimento de que na verdade aquilo era espírito de engano. Então, quem tem o dom do discernimento de espírito consegue identificar essas situações, quando o diabo muitas vezes quer usar essas pessoas, e são situações que muitas vezes trazem engano, confusão, problema e angústias na mente das pessoas ou em situações cotidianas. Essas pessoas elas têm a habilidade para identificar isso. Bom, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais acerca dos dons espirituais e continua ligado aqui com a gente que ainda tem muito vídeo bom chegando acerca dos dons.